rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí, tem manto novo do Mengão, vamos estar falando, tem muita gente aí já falando, pô, que camisa feia, Pedrão. Vamos ver aí como é que é o novo manto do Mengão, vamos estar falando aí sobre contratações, vamos estar falando sobre Pedro, sobre várias situações, então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Tranquilão? Se inscreveu? Se não se amassou o like, se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Vale lembrar, meus amigos, esse vídeo é um oferecimento a sportsbet.io. Deixar o link aqui no comentário fixado, ó, canetinha, olha que lindo, ó. Clica aí no link e vem lucrar com a gente. Beleza, meu parceiro? Vamos lá, rapaziada. Primeiro ponto, eu sei que estamos chateados ainda, estamos putos ainda por conta desse último jogo do Flamengo contra a equipe do Atlético. Aliás, né, como é que pode, né? A freguesia pro Atlético, lá na casa do Atlético, é algo assim impressionante, né? Até esqueci de comentar isso aí com vocês. Mas se a gente pode tirar algo de positivo desse jogo contra o Atlético Paranaense, acredito eu que foi a atuação do Pablo sem ritmo de jogo. Porque mesmo sem ritmo de jogo, né, ele fez um bom jogo, na minha opinião, ainda vai pegar ritmo, coisa e tal, e foi o líder de desarmes na sua estreia pelo Flamengo, tá aqui, apesar da atuação coletiva ruim da equipe de Paulo Souza, se destacou, inclusive sendo o líder de desarmes no jogo. O Pablo ontem teve cerca de 5 desarmes durante a partida e como zagueiro, né? O zagueiro é mais o cara ali da sobra, coisa e tal, mas ele é muito bom no critério de desarme, antecipação, muito boa a estreia do Pablo com a camisa do Flamengo, muito forte fisicamente, acredito que vai evoluir cada vez mais, essa zaga do Flamengo vai ficar bem sólida quando a gente tiver todas as peças ali disponíveis ao técnico Paulo Souza. Só o Paulo Souza não querer inventar, né, como tá inventando aí nesses últimos jogos aí, né. Vamos lá. Cara, e outra coisa que eu acho engraçada é que, cara, se o Paulo Souza fosse brasileiro, as críticas em cima dele seriam muito mais ferozes do que... Cara, é inacreditável isso, mas eu já conversei isso com vocês, enfim, né, 37% de aproveitamento do técnico contra times da Série A, mas beleza, vamos prosseguir aqui. Só tô constatando o fato, tô pedindo a demissão de ninguém não. Vamos lá. Paparazzo rubro-negro. Segundo informações dadas pela Isabelle Costa, que trabalha pelo portal S1 Live, pelo fato de que o Maracanã terá que ficar com as portas fechadas por 10 dias, o Flamengo colocará os jogos em Brasília. No entanto, os jogos fora de casa pesam para essa decisão. O que acontece, gente? O Flamengo agora vai ter uma sequência avassaladora de partidas fora de casa. Dia 28, agora quinta-feira, 7h30 da noite, a gente pega a Universidade Católica lá no Chile, daí sai do Chile no dia 1º de maio, pega o Altos lá no Albertão, no Piauí, alô nação piauiense, hein? Vamos lotar o estádio aí. Depois do jogo no Piauí, a gente pega o Tajeres, não em Buenos Aires, lá em Córdoba, na Argentina, né? Mais uma viagem longa aí para outro país, e aí que a gente pega o Botafogo em casa, né? Aí no dia 8 de maio, no Maracanã. E depois do Botafogo, depois já tem que viajar pro Ceará, porque vai enfrentar lá a equipe do Ceará, lá no Ceará, no jogo fora de casa, jogo importante. Aí é isso que eu fico puto. Aí o Flamengo vai lá, não soma os pontos, né? Ah não, porque o jogo contra o Ceará fora de casa é difícil, porque isso, porque aquilo. E aí... por conta desses jogos fora de casa seguidos do Flamengo, ainda se tem uma dúvida se leva para Brasília ou mantém no Rio de Janeiro. Porque aí você vai pegar o jogo contra o Botafogo, vai mandar também longe do Rio, e aí seriam, fazer os cálculos aqui, jogo contra o Universidade do Chile fora de casa, o Altos fora de casa, o Tajeres fora de casa, aí pega agora... um outro jogo fora de casa, que seria no Botafogo, seria dentro de casa contra o Botafogo, né? Mas tá querendo mandar para Brasília. Aí outro fora de casa, aí pega o Ceará. Então são 5 jogos fora da capital Rio de Janeiro.
Então realmente fica muito difícil você fazer uma logística dessa. Tá aqui, ó. Jogo entre Flamengo e Botafogo tem chance de ser transferido do Rio para Brasília. Inicialmente a partida seria realizada no Maracanã no dia 8 de maio, mas existe a possibilidade de o jogo acontecer na capital federal. E aí você me pergunta, Pedrão, mas por que o Flamengo quer tirar esse jogo contra o Botafogo dia 8 de maio para mandar em Brasília? Por que o Flamengo... Por quê? A questão do gramado, como sempre. Ah, mas não botou o gramado híbrido? Mas botou 10% do gramado híbrido. Aí joga aquele jogador ruim do Fluminense lá, destrói o gramado todo, deixa um pasto lá que você botar uma vaca, uma cabra, uma zebra, não, zebra não, né? Mas um jegue lá, vai ficar a mesma coisa. Né? Então, para melhorar, fazer esse trabalho de 10 dias com o Maracanã fechado, o Flamengo queria jogar em Brasília. Né? Aí seriam 5 jogos fora de casa. Atlético Paranaense, aí a gente pega Universidade Católica fora, o Altos fora, o Tajeres fora, Botafogo em Brasília, Ceará no Ceará. São 6 jogos seguidos fora da capital Rio de Janeiro. Né? Ficaria realmente complexa essa logística do Flamengo, então não tem nada, não tem nenhum martelo batido ainda para esse jogo contra o Botafogo sem Brasília. Beleza? E nação, está divulgada pela Raíssa Simplício o novo manto de goleiros do Flamengo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, uma foto tá bem pixelada aí, ó. O manto azul do Flamengo. Esse deve ser o novo manto de goleiros do Flamengo. Tem muita gente puta com esse manto, né? Boa parte da torcida do Flamengo entende que o manto de goleiros do Flamengo tem que ser aquele tradicional, né? O manto amarelo. Só que a Adidas, eles estão... Tá parecendo até a blusa do Zenit, essa blusa aqui de goleiro do Flamengo. Eles estão padronizando isso, porque a camisa do São Paulo, o goleiro do São Paulo, também é assim. Não dessa cor, mas tem essas questões aí. Tem a do Inter também, que aí eles querem botar do Flamengo. Cara, é uma falta de criatividade da fornecedora de material esportivo. Tô falando que é feio não, porque eu vou falar, é feio, é isso, daqui a pouco eu compro. É sempre assim. Mas é uma falta de criatividade. Ah, não, já fez pra um, faz igual pra outro, pro outro, pro outro, pro outro. Só muda a cor, bota no Paint, ó, substitui cor, pá, muda a cor. Pô, cara, é brincadeira, velho. Te contar o negócio, cara. Vamos lá. O garotinho José Carlos Araújo, da Rádio Tupi, detonou as opções de Paulo Souza e a partida do Flamengo, colocando o jogo como um dos piores da equipe nos últimos tempos. E o garotinho falou: foi uma das piores exibições que eu vi do Flamengo nos últimos tempos. O Paulo Souza desarrumou completamente o time. Manter o Gabigol no banco, Everton Ribeiro no banco, não tem explicação. Colocou o Marinho onde ele não sabe jogar. Ele não é lateral esquerdo. E ninguém falou no ouvido do Paulo Souza que o Marinho é jogador de chute forte, jogando pela direita. O Marinho tem aquela jogada, né? Que há pela... Mas olha só, gente. O garotinho tudo bem, tem, porra, o cara tem autoridade pra falar sobre futebol, tá andando na área. Mas o Marinho também, ele não se ajuda, cara. É uns lances, hein? Que ele pega a bola, sai correndo que nem um doido, entendeu? Dá uma raiva, realmente. Causa raiva ver o Marinho jogando, gente. É um negócio assim, causa raiva. Tudo bem, não tá na posição dele. O Lázaro também, inverteu o Lázaro com ele. Mas, pô, não é possível o cara desaprende. Só porque mudou de posição, o cara desaprende e dá um passe. Aí não dá mais nenhum passe. Pô, vamos lá. Flamengo pretende... E olha, outra coisa que tem que cair por terra. Vir dizer que o Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil é uma falácia. Porque hoje você tem na lateral esquerda o Léo Pereira. Como o Felipe Luiz não jogou, foi poupado, jogou o Léo Pereira na lateral. Ah, mas tem o Ayrton Lucas, mas tá lesionado. Então, diretoria do Flamengo não dá para ter um faturamento de 1 bilhão ou mais de 1 bilhão e ter Leonardo Pereira na lateral esquerda. Ah, mas contratou aí para estar lesionado, não tá jogando. Quando vai jogar? Cadê o Tanuri para vir dar entrevista coletiva? Mauro César mandou lá uma solicitação para assessoria de imprensa do Flamengo. Tem que se pronunciar o Tanuri.
comentar sobre essas lesões absurdas, com números absurdos de lesões no Flamengo. Vamos lá. Pedro aumenta a sua pior seca de gols e segue em uma fase. O atacante que agitou o mercado da bola no começo do ano, agora chegou a 13 partidas sem balançar as redes. A última fase negativa foi entre julho e agosto de 2021, quando ficou em jejum de 11 jogos seguidos, 11 jogos sem marcar um gol sequer. E aí, cara, é o que eu falo. Reclama, aí eu tô do lado do Paulo Souza. Eu critico o Paulo Souza, reclama do Pedro, mas o Pedro entra, não arruma nada. Reclama que o Marinho não joga, o Marinho entra, não arruma nada. Aí só falta o Santos também entrar e não... Enfim, né? Vai corresponder. Vamos torcer para dar tudo certo aí, né? Mas nessa eu tô com o Paulo Souza. Nessa ele tá certo. Vamos lá, gente. Flamengo muda de opinião sobre Pedro e estipula valor para vendê-lo, rapaziada. Tá aqui. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui a informação. O Flamengo abriu mão de Pedro e decidiu negociar o atacante definitivo na próxima janela de transferência, de acordo com o jornalista Jorge Nicole em seu canal do YouTube. No entanto, para que a negociação seja concretizada, o Mengão não deve se desfazer de Pedro para um time brasileiro. O motivo é que, para vender para um clube brasileiro, o Flamengo só aceita pela quantia da multa rescisória, que gira na casa dos 700 milhões de reais. Um valor impraticável em solo brasileiro. No entanto, se vê uma proposta do exterior, da Europa, da Arábia, da MLS, da China, o Flamengo não deve hesitar em vender o atacante por mais ou menos 20 milhões de euros, tá? Por toda essa situação que é causada no Flamengo, a mãe dele, com todo respeito à mãe dele, mas fica... Bom, meu parceiro, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Um beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações rubro-negras.